Graça e paz. E acho que não tomaram café. O cumprimento cristão é graça e paz. Você sabia? Não, calma, eu vou falar outra vez. Porque aquela vez não deu. Graça e paz. Aí sim, agora sim. É um prazer estar com os irmãos. E pode ser. Joia, muito obrigado. E estar aqui louvando a Deus e ouvindo testemunhos como esse que nós acabamos de ouvir, né? Que bênção, que a palavra de Deus diz lá em Isaías, que até os idosos, né, darão fruto, e graças a Deus que isso tem sido comprovado. Eu sou um idoso também, e estou dando fruto, graças a Deus. Então, para mim é um privilégio poder compartilhar com vocês, e exatamente o pastor tinha falado para mim, que nesse mês vocês estão olhando com muito carinho para essa questão dos idosos, né? Dos mais experientes, o DNA, não é isso? Data de nascimento antiga. Eu sou de 46, então 80 anos, pela graça de Deus, vou estar comemorando, e também pela misericórdia de Deus, graça de Deus, é o aniversário, mas a misericórdia de Deus é que eu vou completar em agosto 50 anos de ministério. É uma bênção mesmo, poder viver dependendo do Senhor, trabalhando para o Senhor durante 50 anos, pastoreando, ensinando, e esse dom que o Senhor tem me dado, eu gosto de repartir. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tito capítulo 2. Já está aqui na tela, isso. Do versículo 1 até o versículo 10, é uma série de instruções para várias faixas etárias aqui da igreja. Mas eu queria só hoje destacar principalmente alguns versículos no comecinho, porque vai falar principalmente para as pessoas que já têm alguns cabelos brancos ou então que não têm cabelos. Essa que é a situação. Então, se você tem cabelo e já é idoso, graças a Deus por você. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, e eu vou ler alguns versículos importantes aqui. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Veja que tem uma série de requisitos para quem é homem e é um homem já experimentado. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, então olhando para aquilo que os homens devem fazer, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem o quê? As jovens recém-casadas a amarem os seus maridos, os seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitos ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aí depois do versículo 6 em diante, ele vai falar para os moços, e aí ele fala no versículo 7 para Tito mesmo, e aí no versículo 9 e 10, ele fala para aqueles que trabalham, são servos, aqueles que trabalham em outras situações. Então nós temos várias dicas aqui sobre várias faixas etárias, e aqui nós queremos trabalhar principalmente no versículo 1, 2, 3, 4, tá bom? E aí, quanto aos moços, fica numa próxima ocasião. Muito bem, o que nós temos aqui é o seguinte, só para que você entenda um pouquinho o contexto de Tito, nós percebemos que lá no capítulo 1, se você olhar aí na sua Bíblia, Tito foi colocado em Creta, tá? Pelo apóstolo Paulo, para que ele colocasse tudo em ordem. Dê uma olhadinha aqui no versículo 5, capítulo 1, versículo 5 de Tito, e ele fala exatamente isso, para que a gente possa entender aquilo que Paulo está falando para Tito e para Timóteo. Se você lembrar, Tito e Timóteo são os dois filhos na fé que Paulo
está levando para o ministério, e agora, nessa época, por volta de 66, 67, por aí, ele vai ser morto. Ele foi preso novamente, tivemos aquela primeira prisão lá de Atos capítulo 28, mas agora ele saiu de lá, foi até a Espanha, provavelmente, talvez então aquela Península Ibérica, onde que a gente tem em Portugal. Ele pregou o Evangelho. Há um comentarista muito interessante que já partiu, o Stott, ele fala que ele chegou até a Inglaterra para pregar o Evangelho. E na volta, indo para Antioquia, que era a cidade mãe da igreja, e aí ele é preso novamente. E aí ele está aqui escrevendo na prisão mermetina. E ele então está preso novamente, e ele sabe que agora não tem mais jeito. Deus revela para ele que ele vai ser morto por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. É interessante isso daí. E a partir daí ele fala, olha, versículo 5, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, várias cidades da ilha de Creta, constituísse presbíteros conforme eu te prescrevi. Então ele vai dar nessa carta várias orientações para esse, entre aspas, bispo, né? Para que então ele pudesse orientar bem a igreja, para que a igreja tivesse uma maneira muito bonita de viver o Evangelho. Na escola dominical, eu falei sobre o capítulo 3, e é interessante que a gente lembre, pelo menos, de um versículo importante aqui. Versículo 8 diz assim, do capítulo 3 agora: fiel é essa palavra, e quero que no tocante a essas coisas faça afirmações, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Então, se você é crente nessa manhã, saiba que um dos deveres nossos como cristãos é praticar boas obras. Para quê? Para que você seja salvo? Não, nós deixamos claro isso já. É para que o Senhor seja honrado e seja glorificado. A prática das boas obras é o resultado da salvação. Então, vamos confundir isso. Prática das boas obras, sim, mas é como resultado, como consequência pelo fato de você ser uma pessoa salva. Muito bem. E aí, então, ele fala várias orientações aqui em termos gerais. Por quê? Por que tudo isso é importante? Porque no versículo 11 do capítulo 2, no versículo 11 do capítulo 2, você vê que você está passeando em Tito, né? Capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que rejeitamos a impiedade, paixões mundanas e assim diante, e nós vivamos no presente século como sensata, justa e piedosamente, aguardando o quê? Aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande bênção. Nessa manhã eu espero que você tenha duas ideias bem claras na sua mente. Primeiro, que você é crente e você foi salvo pela graça. A graça de Deus foi manifestada. Então, pela graça você é salvo. Mas você deve ter uma outra ideia, que você como cristão deve praticar boas obras. Hoje de manhã lá na escola dominical, na classe aqui embaixo, nós tivemos bem claro 3 planos que Deus fez e que todos nós participamos desses planos. Primeiramente, o plano da criação. Eu e você não precisávamos existir. Havia na eternidade uma sensibilidade, um amor profundo entre os 3, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse amor, que é um amor doador, um amor que sempre quer o bem do outro, há uma unidade perfeita na Trindade. Por isso que Jesus, quando ora lá no Getsemane, ele fala, né? Para que todos sejam um, assim como tu és um comigo, ó Pai. Então, é interessante a gente lembrar exatamente disso daí. E a partir daí, o que acontece? Deus, então, cria um ser, que é o ser humano, para que ele experimentasse o amor dele. Por que você foi criado? Para que você pudesse experimentar o amor, a graça, a misericórdia, a bondade de Deus. Então, louve a Deus nessa manhã, porque você não merecia estar existindo, nem eu. Mas graças a Deus,
ele bolou essa ideia tão especial e criou o ser humano. Ao mesmo tempo, ele teve o quê? Uma visão clara, porque ele é onisciente, de que esse ser humano iria pecar, ia cair, não iria agradá-lo. Aí o filho, imagina essa uma conversa entre pai e o filho e o Espírito Santo. O filho falou: pai, dá licença, deixa eu falar uma coisa. Eu quero ir lá fazer alguma coisa para resgatar esse pessoal. Ah, é uma boa ideia. Queremos criar esse ser humano para que viva em comunhão conosco. Então o que você pode fazer? Ah, não, eu vou lá, um dia eu vou lá para baixo para a gente trazer esse pessoal de volta. Esse é o segundo plano, anota aí se você estiver anotando. O segundo plano é o quê? De redenção. De redenção. E a redenção foi dada para nós. Jesus morreu na cruz, anota isso daí. Antes que houvesse mundo. É o que a Bíblia fala. Antes que houvesse mundo. Então você foi criado por amor e você foi salvo antes que houvesse mundo. E aí ele fala mais uma coisa. E isso aparece lá em Efésios 2:10, para que nós pudéssemos praticar boas obras, para que outras pessoas também pudessem fazer o quê? Conhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, nós temos uma maneira nova de viver, e exatamente o novo padrão de vida aparece aqui no capítulo 2, quando então Paulo vai mostrando como é que cada faixa etária deve viver para a glória de Deus. E exatamente isso que nós encontramos aqui. Tu, porém, capítulo 2, versículo 1, fala o que convém a sã doutrina. E aí ele dá instruções aos homens idosos, às mulheres idosas e também às jovens irmãs recém-casadas. Então nós temos três áreas muito interessantes em que Paulo vai estar instruindo Tito, para que Tito pudesse instruir a igreja. Então a palavra de Deus hoje pela manhã é uma palavra de instrução para nós que somos crentes. Muito bem, se você continuar olhando aqui para a instrução, por aquilo que está na tela, esses líderes da igreja deveriam ser treinados e confirmados na fé, pois a igreja enfrentava a ação dos inimigos, isso é, a ação dos falsos mestres. E, queridos irmãos, vocês sabem que, infelizmente, nós temos exatamente isso acontecendo no nosso país. Tem muita gente falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre as boas obras e sobre o que o crente tem que fazer. O crente tem que demonstrar fé. E a fé é demonstrada através do quê? Da sua contribuição. Porque, na verdade, muita gente está interessada no dinheiro. E aí, então, se você é um bom dizimista, um bom cooperador, você tem a bênção de Deus. Não, a bênção de Deus não é porque você dá o dinheiro, porque a prata e o ouro é dele, ele não precisa disso. Mas isso é uma demonstração, quando vocês vieram aqui dar os seus dízimos, é uma demonstração de alegria, de contentamento, de reconhecimento que tudo é dele, não é só os 10%, ou então tem crente tão mesquinho, que fica falando, é pelo bruto ou pelo líquido, não tem nada disso, não, é para você dar com alegria, com generosidade, então é dessa maneira. E aí então temos o terceiro plano, que é o plano das boas obras, de uma vida bonita, de uma vida correta, que é o plano da santificação. Então, primeiro é criação, depois justificação ou expiação e depois, então, o plano das boas obras, o plano da santificação. E aqui, então, o que Paulo vai fazer é exatamente orientar a igreja, orientar esse pessoal mais idoso, esse pessoal sério, que já passou por várias experiências, como nós vimos agora há pouco, e que sabe que, infelizmente, muita gente estuda a Bíblia, interpreta ela para si mesmo, querendo ganhar alguns outros favores. Então, o que temos aqui é um combate, uma maneira séria de combater os falsos mestres, tendo uma vida diferente, tendo uma vida correta diante de Deus. No capítulo 2, então, Paulo ordena a Tito que ensine em contraste com aqueles falsos mestres, como os cristãos devem se comportar. Nós temos vários irmãos e devemos andar corretamente diante do Senhor. E é interessante a gente lembrar também
que esse pessoal, muitas vezes, que está aí na mídia, eles não estão falando sobre pecado, não estão falando sobre uma vida correta, uma vida justa, uma vida disciplinada, uma vida santa. Falam só o seguinte, ó, vem para cá, nem é vem para Jesus, vem para cá que você vai ter melhorar na sua vida. Então, é uma maneira completamente errada de fazer o quê? De enganar o povo. E muita gente, infelizmente, que não conhece a Bíblia, é enganada. Vai para lá pensando que vai ter alguma coisa e, na verdade, não tem nada. Arranjam gente que para fazer testemunho e tal, mas, na verdade, no fundo, não tem tido uma mudança de vida. E a mudança de vida, você sabe, só acontece pelo novo nascimento. Só acontece quando Jesus entra na nossa vida. E aí nos dá, então, uma nova vida. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, nós estamos reunidos frequentemente para nos edificarmos mutuamente. Falamos hoje de manhã exatamente sobre isso, sobre nós nos amarmos. Mas não só falando, eu te amo, meu irmão, fazendo alguma coisa, operando alguma coisa, alguma ação. Deus provou o seu próprio amor para conosco, fazendo o quê? Dando Jesus Cristo. Você vai provar o seu amor para com seu irmão quando você fizer alguma coisa para ele ou por ele. Essa é a maneira pela qual podemos estar desenvolvendo o ministério de uma maneira bonita para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Então, com base na doutrina, o padrão de vida do cristão, ele deve ser um padrão de vida diferenciado. A melhor maneira dessa edificação acontecer é através da pregação, através do ensino que nós estamos fazendo na escola dominical, agora no culto, compartilhar e também de aconselhar. Paulo se refere a esse tipo de ensinamento como sã doutrina, a doutrina saudável, a doutrina pura, sem interferência do ser humano, né? Nós tínhamos naquela época muita gente ainda vinda do judaísmo que queria que continuássemos fazendo o quê? Continuássemos a observar a lei mosaica. E você sabe que ainda hoje nós temos gente que faz isso. Quer o quê? Que a gente pratique alguns itens da lei mosaica. E nós já fomos libertos disso daí, pela graça de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade é Jesus Cristo, e a verdade vos libertará. Paulo afirma isso, carimba isso, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, não nos curvemos novamente à obediência à lei. Isso é importante a gente lembrar. Você é um homem, é uma mulher, você é um servo de Deus livre, com responsabilidade, sim, de viver uma vida bonita, uma vida santa, uma vida diferenciada, mas você é completamente livre. Agradeça a Deus por isso, porque é gostoso saber que Cristo morreu por nós para nos resgatar, para nos tirar daquela pressão pecaminosa. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, você lembra? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Se você é um cristão mesmo, se você nasceu de novo, não tem condenação. Não tem condenação. Você está completamente livre. Então, diante disso, o Senhor quer que a gente cresça e que nós, pessoas mais maduras, possamos ser uma bênção para a comunidade, para a igreja e também para a comunidade ali fora. É interessante a gente lembrar sempre disso. Boas obras acontecem no meio cristão, no meio da igreja, no corpo de Cristo, mas boas obras acontecem também quando nós podemos abençoar pessoas lá fora, mostrando que o Evangelho faz diferença mesmo. Um motivo forte para os cristãos se comportarem de acordo com a sã doutrina é não dar ocasião para os descrentes nos acusarem de impiedade. Nós temos que ser exemplo, queridos irmãos. Essa é uma palavra muito importante. Em vez de fazerem com que a palavra de Deus fosse difamada pela conduta pecaminosa, olha só, essa frase vale a pena se anotar. Os cristãos devem adornar a doutrina de Cristo através da obediência. É interessante exatamente isso que Paulo fala. Olha lá no versículo 5, lá no finalzinho, diz assim: para que a palavra de Deus não seja difamada. Viva uma vida correta, para que ao invés de difamar,
você possa adornar essa palavra. Ah, realmente funciona. Olha, eu estou vendo a vida dessa pessoa aqui. Olha que coisa diferente. Esse cara é um cara diferente. Essa pessoa é uma pessoa diferente. Por quê? Porque você está vivendo de uma maneira bonita. Você está embelezando. E as queridas irmãs sabem o que é isso, né? Passar um batom, rouge, etc. e tal. Não sei mais o que vocês passam aí. Mas o fato é que você tem que embelezar a doutrina de Cristo. Isso é muito bonito. E a partir daí, através da obediência, o Senhor vai sendo glorificado. Diante disso, temos um princípio. E está bem claro aqui na tela. Espero que sim. Cadê? Aí. Todos os cristãos têm deveres a cumprir para que embelezem a doutrina de Deus com o seu novo padrão de vida. Nós temos um novo padrão de vida, pessoal. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E a partir daí, essa nova vida vai mostrar lá para fora e também vai mostrar aqui no nosso meio que de fato Jesus mudou a nossa vida. Muito bem, nós temos então algumas características aqui desses 5 grupos, mas eu quero me deter principalmente no grupo 1, 2 e 3 aqui, para que a gente possa aproveitar esse momento em que a igreja está vivendo. E esse testemunho aqui da irmã foi uma bênção, porque eu nem estava sabendo, né? A gente não sabia de nada, mas um testemunho que pode nos ajudar a entender como vale a pena realmente depender de Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus faz coisas fora de série, porque Ele é bom e continua sendo bom. A bondade de Deus me seguirá. A bondade de Deus me seguirá. Temos alguns cânticos que estão expressando exatamente isso. E você tem que entender que é esse o seu dever, de estar numa vida bonita para que outras pessoas possam conhecer esse evangelho transformador. Então, o primeiro grupo com deveres a cumprir é o grupo dos homens idosos. Então, os senhores aí de cabelo branco, ou começando a perder o cabelo, ou já sem cabelo, por favor, prestem bem atenção sobre isso daqui. Muito bem. Como devem os homens idosos agirem? Como que eles devem agir? Devem ser temperantes, moderados, e aí temos algumas palavras no grego que vale a pena a gente entender direitinho. Nefálios, no original, descreve aquele que tem domínio próprio, aquele homem que é sóbrio. E você sabe que o domínio próprio é fruto do Espírito. Então, mais do que nunca, a vida cristã é uma vida em que você depende de Deus e está aberto para a obra do Espírito. Por isso que Paulo fala lá em Efésios 5,18, o que ele fala? Não se alegre com a bebida, se alegre sim no Espírito, abra o seu coração, deixa Ele ter liberdade, para que então Ele dirija a sua vida. Lá em Gálatas capítulo 5 também ele fala, deixamos então o Espírito livre para atuar na nossa vida, e aí Ele vai frutificar na sua vida, e um dos frutos é exatamente essa maneira correta, sóbria de viver. Os cristãos mais velhos devem dar o exemplo de como aplicar a sã doutrina. Essa palavra do pastor agora há pouco, de que os pequenos grupos vão ser reajustados e assim por diante, uma das coisas boas, eu tenho experimentado isso nas nossas igrejas em que eu passei, eu tenho 50 anos de ministério e já pastoreei algumas igrejas, não muitas, graças a Deus, sempre foi um ministério bem longo. E uma das coisas bonitas que sempre aconteceu, e acontece nas grandes cidades, é o trabalho aos pequenos grupos, aí você pode falar de grupos familiares, enfim, uma vez por semana, pelo menos uma vez por semana, além dos cultos aqui da coletividade, além dos ajuntamentos, grupos pequenos, para que você possa discutir, conversar, orar um pelo outro. Ali você coloca o seu dom em prática. É uma coisa muito linda. E Deus quer que a gente faça isso. Então, queridos irmãos mais velhos, tornem-se o exemplo. Dirijam esses grupos, porque você tem experiência.
Você tem experiência. Aí você vai falar, não, mas eu não sei fazer nada. Sabe sim. Pelo menos você vai orar. Pelo menos você vai depender de Deus. Para que então pessoas mais novas ainda possam ser abençoadas através da sua vida. Os cristãos mais velhos então vão dar o exemplo de como aplicar a sã doutrina. Devem ser respeitáveis, isso é, sérios, graves. O cristão mais velho deve ter uma boa reputação. A sua vida deve impor respeito. A maneira como você vive. E aí eu tenho que ser bem prático aqui. Como é que estão as suas contas? Agora, no final do mês, que a gente tem que entregar o nosso IR. Como é que você está fazendo? Está sendo honesto em dedicar isso, colocar lá direitinho os seus ganhos, as suas despesas? É exatamente aqui que nós temos, então, que demonstrar a seriedade, a respeitabilidade. A vida desse cristão mais experimentado não deve ter uma vida com brechas. Não. É alguém que não pode ser acusado de escândalo. Então, querido irmão, você que quer dirigir um pequeno grupo, dirija, mas tenha uma vida bonita. Peça a Deus capacitação para que você possa ter uma vida agradável a Deus e exemplar para aqueles que estão no seu grupo, para que então todos sejam edificados e possamos então todos juntos glorificar o nome do nosso Deus. Há ainda uma outra palavra muito importante que Paulo dá para Tito, fazer com que os homens sejam o quê? Sensatos, isso é, prudentes, equilibrados. O cristão idoso deve ter atitudes controladas, atitudes equilibradas. Essa palavra no grego, descreve um homem que sabe se controlar e sabe governar cada desejo seu. Nós temos vários desejos, eu sei disso, eu também tenho alguns desejos. Mas é interessante, vale a pena, se você puder abrir a sua Bíblia, abra um texto muito lindo. É Efésios capítulo 3, lá no finalzinho do capítulo, Paulo dá uma palavra especial para que você saia nessa manhã alegre e contente, porque você tem um Deus que faz isso, exatamente isso que eu vou ler aqui. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Sublinha aí na tua Bíblia, faz alguma anotação e agradeça a Deus. Você, homem idoso, agradeça a Deus, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, então Ele vem e faz mudanças na nossa vida. A Ele então, seja o quê? Toda a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É esse Deus que controla você e que faz você ser um homem prudente, sensato, um homem equilibrado. O cristão idoso deve saber o que falar, para quem falar, como falar e quando falar. Com muito amor. Efésios capítulo 5 também, capítulo 4, lá no versículo 16, diz o seguinte: falando a verdade, mas falando a verdade em amor. Porque é muito interessante, lá na igreja, é o seguinte: nós temos então gente que faz tudo corretamente, tem alguns irmãos que dão umas falhadas, pisa na bola, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Você viu o erro e você quer ajudar aquele irmão a se posicionar corretamente. Muito bem. De que maneira você vai fazer isso? Com amor. Falando a verdade com amor. Querido, eu estou percebendo que na sua área financeira você não está andando corretamente. Então para de ser um pecador. Não é assim, não é dessa maneira. Falar com amor olha, eu estou aqui para te ajudar. Eu quero te ajudar. Você quer passar algumas contas aqui para mim, para eu poder fazer um cálculo para você? É dessa maneira.
Quando o Espírito Santo controla a gente sabe exatamente ser prudente, ajudar uns aos outros, demonstrando então essas boas obras dentro do corpo de Cristo. O cristão idoso sabe o que falar, para quem falar e como falar. Então, por favor, peça sempre a orientação de Deus. E no pequeno grupo, então, mais do que nunca, deixe que Deus dirija aquela reunião. Você seja só apenas um instrumento para que pessoas possam ser edificados. Devem ser sadios, sãos e firmes. O cristão idoso se demonstrará firme na tríade da maturidade cristã. Isso é, na fé, no amor e na constância. Na fé é a doutrina, é a prática. Você levantou a mão um dia, ou talvez não precisou fazer esse sinal, você creu. Muito bem. Isso é uma parte da fé. Mas a vida de fé é a vida diária, constante. Pela fé, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A fé não é só para aquele momento inicial da salvação. A fé é para que toda a vida seja sempre confiante em Deus, orando para Ele, sabendo que Ele pode fazer infinitamente mais, como nós ouvimos agora. Além daquilo que o médico pode fazer, além daquilo que o homem pode fazer, Deus é o Deus do impossível. Deus pode fazer coisas especiais para glorificar o seu nome e, logicamente, vai abençoar você também. No amor, deve ser constante o nosso amor. O que é? Na abnegação, no serviço, amar uns aos outros. Queridos irmãos, a mutualidade dentro do corpo de Cristo faz com que a igreja cresça de uma maneira especial. A pessoal que está lá fora, que ainda não tem o Senhor, eles têm que olhar para cá e têm que falar, puxa, esse pessoal tem uma outra maneira de viver. E eles vão ser atraídos pela maneira como nós vivemos, porque nós vivemos aquilo que o Senhor quer. E a partir daí, eles querem também, sabe, o que está acontecendo? Ah, não, a minha vida foi transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Que belo testemunho, que belo testemunho. Muitas vezes tem gente que fala, ah, eu não sei testemunhar, eu não sei falar. Não precisa falar, viva, viva. E se você vive uma vida bonita, ó, tranquilo, você está falando sobre Jesus. Você está mostrando o que Jesus faz na nossa vida, na vida daquele que o aceita como Senhor. Não só como Salvador, como Senhor. Ele é o dono da nossa vida agora. Na constância, isso é, na paciência, na perseverança. A turma diz o seguinte, que o brasileiro não desiste. Então, se isso é uma verdade, o brasileiro cristão não desiste nunca, nunca, não tem jeito, não tem jeito. Constância, mesmo nas horas difíceis de provação. E eu quero deixar um versículo com você, e eu quero que você anote, eu estou vendo alguns irmãos anotarem. Não pode ter um versículo mais lindo, que nos dê mais esperança do que esse que eu vou falar. Abra aí a sua carta, a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. E olha que beleza de palavra de Deus para nós nessa manhã. 1 Coríntios, capítulo 10. E um número que talvez você não goste muito, mas é o capítulo 10, versículo 13. Tudo bem, fica frio aí com esse número. Ok. Não vos sobreveio tentação, e a palavra no grego é peirasmos, que quer dizer uma palavra, é teste, a melhor tradução seria teste. Não sobreveio teste que não fosse humano. Você é um ser humano, então aquilo que Deus permite é dentro do padrão do ser humano. Ele sabe aquilo que você pode aguentar. Mas Deus, olha só que bonito, Deus é fiel e não permitirá que sejais testados ou tentados além das vossas forças. Ele conhece exatamente quem é você. Ele não vai permitir que você seja testado além daquilo que você pode suportar.
Agora, olha que bênção, queridos irmãos, olha que bênção. Pelo contrário, juntamente com o teste, o que vai acontecer? Vos proverá livramento, de sorte que podeis suportar. Tá bom? Dá para você sair alegre daqui? Com certeza. Esse Deus é um Deus maravilhoso, bondoso, sabe nos cessar, porque a nossa fé precisa ser cada vez mais pura e mais firme. Mas com certeza, Ele sabe também trabalhar conosco. Ele sabe até quanto eu posso acompanhar, posso suportar. E além disso, Ele me dá a maneira para escapar. Agora, qual é a maneira pela qual Ele nos dá para escapar? É pela fé. É pela fé. Crendo no Senhor, que Ele faz além da conta, Ele faz muito mais do que nós sequer pensamos ou imaginamos. Muito bem, diante disso, nós temos uma outra palavra agora para o segundo grupo, que é o dever das senhoras mais idosas. O segundo grupo pertence ao grupo das mulheres idosas. Como que devem viver essas mulheres? Capítulo 2, versículo 3 e 4. Vamos lá para ver o que fala ali? Eu vou ler novamente e depois a gente vai olhar, definindo cada uma dessas palavras importantes que aparecem aqui. Então, estou lendo aqui novamente, Tito, capítulo 2, versículos 3 e 4. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, e aqui então mostra que nós, homens, somos exemplo, devemos ser exemplos, para que as mulheres também tenham um referencial. Tenham um referencial. Sejam o quê? Sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens senhoras a amarem seus maridos e amarem os seus filhos. Vamos então entender exatamente aquilo que Paulo está dizendo com essas palavras tão importantes que aparecem aqui nos versículos 2 e 3. Devem ser sérias, irmãs queridas, no seu proceder. Devem ser equilibradas no seu viver. A palavra semelhantemente indica que as práticas dos homens idosos devem ser também o quê? Desenvolvidas pelas irmãs mais idosas. É sério, né? Então olhe para os homens, não critique, mas veja o que eles têm que fazer e peça a capacitação de Deus para que você também viva dessa maneira. Por exemplo, os homens têm que ser temperantes, isso é, pessoas equilibradas, e as mulheres também, semelhantemente, devem ser mulheres equilibradas. Irmãs queridas, bem vividas, devem ser equilibradas. Muito bem, a vida das senhoras idosas deve refletir a sua dedicação a Deus. Não é uma das coisas mais gostosas que temos, pelo menos para mim é uma das coisas mais gostosas que temos, de saber que temos irmãs queridas que oram pela gente. O meu ministério de estar viajando para lá e para cá, e dando aula aqui, falando ali, é muito gostoso. Eu tenho algumas irmãs aqui em São Luís, que oram constantemente por nós, por mim especificamente. Irmãs, então, que colocam a sua vida, isso é dedicada ao Senhor. E uma das coisas bonitas que as irmãs podem fazer é gastar tempo em oração. Gastar tempo em oração. Pedindo que Deus abençoe os pastores da igreja, a liderança da igreja, os professores da escola dominical. Enfim, é uma maneira muito bonita de nós demonstrarmos boas obras, porque nós estamos intercedendo pelas pessoas que têm necessidade. Então, irmãs, por favor, entendam isso. Uma outra palavra que Paulo usa é que elas não devem ser caluniadores, não devem mentir sobre outras pessoas. E posso falar uma coisa bem tranquila aqui, quer dizer, séria, mas é bem real. O que acontece? Nós oramos. E aí uma irmã, com muito carinho, fala, olha, eu quero pedir oração para aquele irmão. Sabe por quê? Isso sai uma fofoca espiritual. Ela quer falar alguma coisa.
Então, através da oração, ela quer contar. Olha, ora por ele porque aconteceu assim, 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 assim. Não, pelo amor de Deus, que é isso? Vai entregar a pessoa? Vai lá, ora por ela. Vai lá, Mateus 18, conversa com ela. Aí sim, você está sendo uma pessoa abençoada, usada por Deus. Cuidado com a fofoca espiritual. Os boatos e o compartilhamento nas orações são perigosos e pode causar danos irreparáveis. Então, queridas irmãs, todo o controle na boca é importante. Com certeza os homens também têm que fazer isso, mas parece que Paulo sabia que as mulheres gostam bastante de falar. E ele então dá essa palavra. Tanto é que as mulheres gostam bastante de falar, porque não sei se você lembra, quando Jesus ressuscitou, o que ele fez? Ele falou com quem primeiro? Com a Maria. Sabia que a Maria ia abrir a boca. E graças a Deus ela falou, olha, ele ressuscitou, ele está vivo. Então, irmãs, usem bem a sua palavra, as suas palavras. E abençoem as pessoas. Vocês têm tanta experiência. Vocês criaram filhos. Então, agradeça a Deus. A minha mãe já faleceu faz tempo já. E é muito gostoso lembrar que a minha mãe era uma mulher de oração. Ela criou 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. E uma coisa que você tem que aprender é dar um nome diferente para os seus filhos. Meu pai e minha mãe, nos 4 filhos, colocaram a primeira parte do nome Ita, I-T-A. Então eu tenho Itailde, Itamar, Itamir e Ítalo. E a minha mãe orava por nós sempre, constantemente. Desses 3 filhos, desses 4 filhos, ela teve uma missionária que trabalhou na África e na Amazônia há muito tempo, a Itailde. Uma enfermeira que cuidava dos doentes nos hospitais, uma enfermeira formada, a Itamar. Um pastor, Itamir, e o meu irmão Ítalo, que é um membro de igreja, um homem de Deus. Por quê? Porque ela orava, ela confiava em Deus. Ela não era caluniadora, não era fofoqueira, não. Ela gastava o seu tempo orando. Então, queridas irmãs, por gentileza, orem, orem. A palavra dada aqui no original, está aí na tela, a palavra, para não ser caluniadora, não seja diabolos, que é exatamente diabo. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira e da maledicência. Então, cuidado com esses compartilhamentos em que você está fazendo fofoca. Por favor, evite isso. Uma terceira ideia. Não sejam escravizadas a muito vinho. Quer dizer que então um pouco vinho não tem problema? Cuidado. Não devem ser dominadas pela bebida, que é exatamente o que Efésios 5,18 fala. Não deixe que a bebida te embriague, não deixe que você fique alegre por causa da bebida, mas tenha alegria pelo Espírito Santo. A embriaguez é um vício a ser combatido em todas as esferas cristãs, mas a mulher cristã, idosa, deve rejeitar de todo essa atitude que desonra o Evangelho. O descontrole de uma senhora cristã idosa, causado pela intemperança em relação à bebida, é um escândalo. É um escândalo. Aqui depois, um dia você pode acertar aí com o pastor, vendo qual é a orientação da igreja. Pode tomar um pequeno gole de champanhe numa comemoração, num casamento, ou não? É melhor não. Sim ou não, pastor? Só um pouquinho, só o fundinho do copo, só um pouquinho, exatamente. É isso que nós temos que fazer.
Tudo, quando nós damos graça, tudo é bendito diante do Senhor. Mas certamente o exagero é uma péssima coisa. E mais do que nunca, uma senhora idosa, sendo bêbada, não vai evangelizar, não vai mostrar que Cristo faz uma diferença na nossa vida. Então, por gentileza, certamente lá em Creta havia algum problema nessa área. E aí, então, Paulo é muito claro. Na verdade, gente, quando a gente fala de Paulo, é o Espírito Santo que orientou Paulo a dar essas instruções. Devem ser mestras do bem. Novamente, a ideia de que num grupo pequeno, as irmãs, queridas irmãs, podem e devem ser o quê? Aquelas que podem ajudar, aquelas que podem aconselhar. E a partir daí, então, instruindo o quê? As jovens senhoras, ensinando o que é bom. E a nova vida, o novo padrão de viver, deve ser vivido e deve ser ensinado. O ministério de uma cristã idosa e madura é fundamental para a vida das cristãs mais novas. Então, tenha uma vida bonita e sirva de exemplo para que as moças mais novas, para que as irmãs mais novas, já casadas com filhos, possam recorrer a você e possam compartilhar com você aquilo que você tem experimentado diante do Senhor. E aí o terceiro grupo é exatamente para essas senhoras mais novas. E devem ter um padrão de vida também diferente. Como essas senhoras devem viver? E com isso, então, nós estamos chegando ao final dessa nossa orientação. Devem ser amorosas. Então, você que é mãe, você que é casada, se você já tem filhos, muito bem. Se você não tem, mesmo assim, o amor é importante. Devem querer bem os seus maridos. E hoje, com essa ideia de você ser uma mulher poderosa, né? Empoderada, cuidado com isso. Não é errado, não. Você tem independência, você pode ser útil, trabalhando também, é muito legal. Mas não seja soberba. Vocês trabalham em conjunto. O casal, o que a Bíblia fala? Os dois se tornarão o quê? Uma só carne. Não é uma disputa lá. Não, de jeito nenhum. É para ser uma só carne. Um combinado muito bonito. Acerte bem. Quem vai cuidar das finanças? O homem? Muito bem. E se o homem não tem tanta capacidade quanto a esposa, não há problema nenhum de delegar essa função para a esposa. O que vai acontecer é que o grupo, então, aquela dupla vai se tornar uma só. Olha lá, ela deve ser amorosa, carinhosa para com seus maridos, sujeitando-se a eles. Essa é uma área muito difícil, né, para a gente entender. E fazendo o quê? Formando com ele uma equipe. Para com seus filhos deve ser amorosa também, educando-os na disciplina do Senhor. Gente, isso aqui é uma coisa muito séria. Eu sou casado, tenho com uma só esposa. É bom que a gente diga, né? Porque atualmente a coisa não está meio bagunçada aí, né? É uma só esposa e é a única. Eu tenho 3 filhos, 2 meninas. Para mim é menina ainda, né? 2 meninas e um menino. Todos casados, graças a Deus, com filhos. E eu tenho 6 netos. 6 netos. E não tenha dúvida que a educação deles passa pelos pais, em primeiro lugar. Mas eu e a Beth, olha, nós gostamos de ensinar os nossos netos. Por favor, entenda como é importante o seu exemplo de vida para os seus filhos, para que os filhos tenham, então, condições de viver uma vida bonita, agradável a Deus também, porque eles têm exemplo dentro de casa. Cuidado com essa história. Eu vou para a igreja, então eu vou bem arrumadinho. Durante a semana é uma bagunça. Durante a semana eles têm que ver que você é realmente uma pessoa diferente. Porque aqui você vai louvar, vai levantar as mãos, etc e tal. Mas ir lá em casa, como é que é? É o desafio para a nossa vida. Para todos nós.
Terminando, devem ser sensatas, devem ter a cabeça no lugar, devem ser equilibradas, as senhoras jovens, tá? As jovens senhoras cristãs devem ser seguras, devem ter o controle das suas vidas em suas mãos, controle de Deus e você sabendo o que deve fazer, conhecendo a vontade de Deus para viver de uma maneira correta. As jovens senhoras serão uma bênção para os seus maridos e para os seus filhos, quando cumprirem esses requisitos cristãos. Devem ser honestas, devem ser puras. A palavra agnos significa o quê? Pureza moral. Pureza moral. Aquilo que vai na nossa mente. Deus tem conhecimento e Ele deve saber que nós somos santos, inclusive lá na nossa mente, no nosso do coração. O autor da carta aos Hebreus orienta o relacionamento conjugal. E aqui é importante que os homens também entendam isso. Homens mais novos, que não chegam a ser senhores, idosos. Olha só. Digno de honra entre vós seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Casal cristão, inclusive na área de intimidade, ele tem que ter um padrão bonito que possa agradar a Deus. Possa agradar a Deus. Há um livro bem antigo que falava o seguinte: em seus passos, o que faria Jesus? Seria muito bom que todos nós, idosos, mais novos, senhores e senhoras, sempre perguntassem isso. Em meus passos, o que Jesus faria? Como é que Jesus se comportaria? É dessa maneira que podemos honrar e glorificar a Deus. Eu quero chegar na conclusão, então, quem está passando os slides para mim, eu já vou lá para a conclusão, para que você termine com essas coisas aqui. Já colocaram lá, não estou vendo aqui, espero que sim. Esses deveres devem ser proclamados, pois são conteúdo da sã doutrina. Versículo 1, a doutrina não é apenas uma série de afirmações. A doutrina cristã mostra que a prática, gente, a prática deve evidenciar as transformações da maravilhosa graça de Deus em nossas vidas. Então, por gentileza, pelo amor de Deus, como diz Paulo, pelas misericórdias de Deus, vamos viver dessa maneira. Você não sabe direitinho? Estude a Bíblia, venha na escola dominical, participe de um grupo pequeno, para você poder estudar, para você poder saber como deve viver, para que o nome do Senhor seja honrado e seja glorificado. Amém? Amém. Deus nos abençoe e nos dê um domingo, depois uma semana, depois um mês, depois uma vida bonita diante de Deus para a glória do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade.